Estenda suas mãos em direção ao dedo da Fernanda, convidando aqui para vir à frente. Nós possamos mais uma vez clamar o Espírito Santo na vida da Fernanda. Que o Espírito Santo venha falar conosco. Sim, Espírito Santo, nós clamamos a tua santa presença, Espírito. Venha falar conosco, Senhor. Que a cada palavra que sair seja suas palavras. Nós pedimos também nesse poderosa intercessão, que a Senhora possa tocar e interceder. Pedimos, Senhor, vinde Espírito Santo, vinde no meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A paz de Cristo, meus irmãos, salve Maria. Deu para dar uma despertada aí? Intervalo? Glória a Deus. Bom, antes de a gente abrir a nossa palavra, eu vou começar me apresentando para quem me conhece. Eu sou a Fernanda, sou casada com o Maurício, tenho 2 filhos, a Carolina de 16 anos, o Maurício de 9 anos. Participo aqui do grupo de oração do Ministério de Visita. O nosso trabalho, a gente faz oração e visita nas casas. E participo também do Ministério de Pregação. E hoje nós vamos meditar na palavra, falando sobre o senhorio de Jesus, né? Jesus como único Senhor da nossa vida. Amém? Eu pedi para você abrir a sua palavra em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5. Amém? Se tiver dificuldade, pode levantar o braço, o servo te ajuda. Efésios, capítulo 5. Amém? Com misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos? A palavra vai dizer:
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sobre qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Aqui Paulo escreve, a esta comunidade de Efésios, uma comunidade cristã. A cidade de Efésios era uma cidade muito grande, muito rica no comércio. Era uma cidade portuária, que vinha muitas pessoas de fora. Então, muitas pessoas com culturas diferentes, fés diferentes, viviam ali misturados. E nessa cidade de Efésios, ela tem um templo, que é o templo da deusa Diana, que era a deusa da caça. Então, todo o comércio lá da cidade de Efésios em torno desse templo, Então, tinha amuletos, tantas outras coisas em volta desse templo. Era uma cidade onde Jesus, embora havia muitos cristãos convertidos em Efésios, não era uma cidade que tinha só Jesus como Senhor. Era uma cidade também que cultuava magia, ocultismo e essa deusa Diana. Então era uma cidade dividida entre aqueles que eram cristãos e aqueles também que viviam a parte da idolatria, da magia, do ocultismo, dessas religiões que são contra a palavra de Deus. Então aqui São Paulo vai dar esses belos conselhos à comunidade de como que é viver, como o cristão deve viver a cada dia. Uma vez que eles receberam o batismo no Espírito Santo, que eram cristãos, mas como que eles tinham que viver em comunidade, nessa vida diária, na nossa vida cotidiana. Como viver ali o senhorio de Jesus, como manter firme a fé, como manter firme a fidelidade para não se misturar com essas culturas pagãs. Porque essa cidade tinha muito essa questão tinha um livro de simpatia, que para os pagãos de lá era muito valioso. Tinha uma biblioteca gigantesca, mas com coisas que falavam sobre ocultismo, simpatia, magia. Então era uma cidade rodeada de coisas pagãs, de costumes pagãos. Então, por vezes ali, foi difícil pregar o Evangelho, anunciar Jesus como o único Senhor, numa cidade que era tomada por tanto paganismo, por tanto ocultismo, por tanto magia. Porque o ser humano, quando ele não tem Jesus como Senhor, ele tem essa vontade de saber do futuro, não é assim? Da magia, do ocultismo. Tem pessoas que têm curiosidade de saber dessas coisas, de saber do futuro, de saber o que vai te acontecer. E a comunidade tinha essa mistura de religião. Então aquele que queria viver a sua fé em Jesus Cristo, que é o único Senhor, precisava vigiar nesse sentido, porque ali tinha muitas seduções para tirar os homens e mulheres de Deus do caminho. E por vezes tinha que lutar mesmo contra todas essas heresias da cidade. Então Paulo vai lá, uma vez evangelizou aquela comunidade, ele vai lá e dá o bom conselho para que aquela comunidade não se perca, mas aquela comunidade continue anunciando Jesus Cristo, anunciando que Ele é o único Senhor e Salvador, denunciando essas práticas que não é de Deus, para que a verdade pudesse prevalecer naquela cidade, o senhorio de Jesus também. Então ele vai dizer: sede, pois,
de Deus como filhos muito amados. Nós somos filhos de Deus, amém? E como filhos de Deus nós temos que imitar aquilo que Deus foi, aquilo que Deus é e aquilo que Deus ensina. Então quando a gente imita uma pessoa, a gente faz igual ao proceder daquela pessoa. A gente observa e faz da mesma maneira. Então é isso que o Senhor nos pede hoje e pediu a essa comunidade, para que nós possamos ser imitadores de Deus, olhar a verdade de Deus através da sua palavra, de um comportamento que deve ter um verdadeiro cristão. Essa santidade que nós temos que viver na nossa vida é na nossa vida cotidiana, é diariamente que ela precisa ser vivida, é em todos os lugares aonde nós estamos. Nós temos que buscar imitar aquilo que Deus faria, como Deus se comportaria, como Deus falaria. Então eu preciso ser imitadora de Cristo no meu trabalho, eu preciso ser imitadora de Cristo aonde pisar os meus pés, dentro da minha casa, com os meus amigos, na universidade. Eu preciso ser aquela que imita Cristo, ser outro Cristo. É nos nossos relacionamentos, nas nossas pequenas coisas do dia a dia, nós temos que buscar essa santidade. Nós temos que viver uma fé autêntica, uma fé verdadeira, daquele que aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, as pessoas vejam que independente de onde nós estivermos, nós somos de Cristo, nós somos pessoas de Deus. Então ele vai mencionar também quanto à fornicação. O que é a fornicação? É o sexo desregrado, é o sexo antes do casamento. A impureza. A impureza é a maldade das nossas intenções e dos nossos pensamentos. Aí vem sobre qualquer forma ou avareza, o apego excessivo ao dinheiro. Não tem pessoas que fazem do dinheiro seu Deus? Essa é a pessoa avarenta. Além de ela fazer do dinheiro seu Deus, ela é mesquinha, ela não divide, ela quer guardar, ela quer enriquecer, ela quer guardar só para si, ela só quer ganhar dinheiro. E por vezes a pessoa, quando ela quer ganhar dinheiro, ela ganha de qualquer forma. Se for preciso roubar, ela vai roubar. Se não é preciso ela prejudicar o outro, ela vai prejudicar. Essa é a pessoa avarenta, que faz do dinheiro o seu Deus. Que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Então Paulo vai dizer que nenhuma dessas coisas faça parte da sua vida, do seu cotidiano. Porque aquele que é de Cristo, Cristo se entregou sem reserva nenhuma. Cristo fez a vontade de Deus e esqueceu da sua própria vontade. Ele se deu inteiramente a uma humanidade que o reconhecia como Senhor, como aqueles também que não o reconheciam. Então Paulo vai dar este conselho à comunidade: você que é cristão, você que vive a palavra de Deus, você não pode ser avarento, você não pode viver da fornicação, você precisa guardar para fazer o sexo dentro do casamento. O seu corpo não é para o sexo, o seu corpo é para a santidade, porque o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa ter pureza de coração, pureza nas suas intenções, pureza nos teus pensamentos. Então veja, tudo isso Paulo vai fazendo com que a comunidade desperte e viva isso no seu dia a dia, como comunidade, como irmãos. E aí continua: nada de obscenidades, nada de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graça. Quantas vezes nós perdemos a graça de Deus por causa das nossas conversas? Quantas pessoas com conversas obscenas, com boca que só sai palavrão, malícia, coisas maliciosas, coisas obscenas, sem respeitar o outro, sem respeitar a outra. E a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Então precisamos vigiar também a nossa conduta no nosso falar, porque a palavra vai dizer que nós temos que ser imitadores de Deus. Então da boca de Deus só sai palavras de bênção, santas. Então a minha boca também tem que ser assim. Eu preciso vigiar na minha língua, eu preciso vigiar quando eu falo do outro, eu preciso vigiar nas minhas conversas. Veja, Paulo vai ensinar a comunidade, aquilo que eles vivem dentro da comunidade, precisa também viver
como nós. Aquilo que nós aprendemos e vemos dentro da casa de Deus, nós temos que viver dentro da nossa casa. Nós temos que viver dentro do nosso trabalho. E principalmente nas nossas conversas com os nossos amigos. Talvez nós somos cristãos, os nossos amigos não são cristãos. Mas as nossas conversas enquanto cristão precisam ser de cristão. Porque às vezes nós nos deixamos levar pelas conversas levianas e obscenas dos nossos amigos, porque nós queremos nos enturmar. Porque nós queremos agradar os nossos amigos. Não. A palavra vai dizer que nós temos que ter cristãos e conversas de cristãos em todos os lugares. Então a obscenidade, os palavrões, as palavras obscenas, as conversas obscenas não pode fazer parte da nossa boca. Ela não pode sair da nossa boca. Porque isso não se deve sair na boca de um cristão que quer viver a sua fé verdadeira, não artificial, não de maneira tola, não de maneira imprudente, não, mas aquele que realmente quer viver uma vida de santidade, quer ser testemunha de Cristo. E é Ele que nós temos que imitar. Porque sabei bem, nenhum dissoluto, que quer dizer, que a pessoa dissoluta, ela é contrária dos bons costumes, ela é contrária do que é bom, ela só quer as coisas erradas, ela só quer as coisas que é contrária aos mandamentos de Deus. Isso é uma pessoa dissoluta, ou impuro, como eu já falei aqui, ou avarento, o apego excessivo ao dinheiro, que é os verdadeiros idólatras. Por quê? Porque coloca essas coisas em primeiro lugar. Quando eu coloco os bens materiais em primeiro lugar, quando eu coloco os desejos da minha carne em primeiro lugar, é uma idolatria. Porque eu tiro Jesus, que é o centro, e coloco as minhas vontades no lugar de Deus. Porque eu quero fazer os apetites da minha carne. Então eu tiro Jesus, deixo ele de lado e faço aquilo que a minha carne quer. Falar mal, falar palavrão, falar coisas obscenas, viver uma sexualidade desregrada, deixar as coisas de Deus de lado e trabalhar para ganhar dinheiro, para ser aceito na comunidade, para ser aceito pelos meus amigos. Porque a vida é assim, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter para ter uma vida boa, para ter uma vida de paz, para ter uma vida tranquila. Isso é idolatria. E a palavra vai dizer que quem vive desta forma não terá herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que sério isso, não é? A palavra de Deus é muito clara. E hoje o mundo fala que é muito exagero quando nós falamos que o demônio quer nos roubar esta graça. Hoje parece que o cristianismo, as pessoas não querem viver o cristianismo verdadeiro, mas um cristianismo artificial, aonde eu vivo a minha vida, as minhas paixões, e eu não quero estar a serviço de Deus. Eu não quero viver a palavra, eu quero que Deus esteja a meu serviço. Não é assim? Deus me ama como sou, então eu vou ser avarento, eu vou ser impuro, eu vou viver um cristianismo mais porque Deus me ama como eu sou. Isso é a maior enganação e artimanha do demônio, porque ele quer ver cada um de nós vivendo assim para irmos para o inferno. Porque a palavra de Deus fala que todos nós que vivemos essas inclinações da impureza, da avareza, de fornicação, de libertinagem, nós não vamos ter herança no reino de Deus. É isso que ele vai falar para a comunidade, como um alerta. Cuidado por vezes achar que você está numa comunidade, que você está vindo todas as quintas-feiras, que você prega, canta, ministra, serve o altar, mas quando ela fora vive como pagão. E nós achamos que pelo que fazemos nós vamos ser salvos. Então aqui eu sou cristão, lá fora eu sou o que tem que ser. Veja, essa fé autêntica, essa fé verdadeira é daquele que proclama lá fora, que vive lá fora, que é diferente lá fora. É lá no mundo que nós temos que mostrar que nós somos cristãos, com o nosso comportamento, com aquilo que
nós falamos e com aquilo que nós fazemos. Porque às vezes a nossa falta de testemunho faz com que muitas pessoas não queiram estar dentro da igreja. Porque ela olha e diz: nossa, vive dentro da igreja, mas o seu testemunho não é de cristão. Isso também é muito perigoso. Muito perigoso. Então a gente precisa entender, como diz lá em São Mateus, no capítulo 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. E é assim. Nós temos que decidir a quem nós queremos servir. Às vezes nós recebemos um convite para estar aqui num retiro de carnaval. Muitas pessoas receberam o convite, mas escolheram a fornicação, a impureza, escolheram os carnavais daí de fora, escolheram viver a vontade da carne, o sexo desenfreado, o adultério, a prostituição. Veja, receberam um convite para estar na presença de Deus, mas escolheram o pecado, escolheram idolatrar as suas paixões e tiraram Cristo do centro. Hoje nós vivemos o anticristo. O que é o anticristo? Tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. Porque o homem quer ser servido, porque o homem quer ser o seu Deus, porque o homem quer que Jesus sirva a ele, mas não quer servir a Cristo, não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar uma vida de pecado para servir a Cristo, não quer viver uma fé autêntica. Hoje nós vemos nas redes sociais, na televisão, culto ao sexo desenfreado, ao culto ao corpo, ao adultério, ao homossexualismo, aonde o que importa é você se entregar aos prazeres da carne. E nós temos colocado isso dentro da nossa casa. Programas que incitam as brigas, programas que incitam as obscenidades, falar mal um do outro, julgar o outro. E por vezes muitos cristãos estão lá torcendo para quem fica e para quem sai. O reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para todos. Mas nós temos que entender, é da forma que nós vivemos aqui na terra, é a maneira que eu vivo, é a maneira que você vive, que vai dizer se nós vamos para o céu ou para o inferno. É o que nós vivemos aqui agora. O que Paulo vai falar à comunidade: olha, vocês estão rodeados de uma cidade idólatra. Vocês estão rodeados de uma cidade que não tem Jesus como Senhor. Vocês estão vivendo uma cidade onde as pessoas se entregam ao autismo, se entregam à magia, se entregam aos prazeres da carne, se entregam à fornicação, mas vocês são de Deus. E vocês precisam proclamar o senhorio de Jesus. Vocês precisam continuar firmes na fé. E é isso que o Senhor fala para mim e para você hoje. Eu não sei qual é a sua realidade no seu trabalho, eu não sei qual é a sua realidade na universidade, falando aqui para os jovens, porque os jovens hoje o que pedem? Para que mostre o seu corpo, para que você tenha assim, viva uma vida desregrada na sua sexualidade, não é assim? Que você é livre. É isso, não é assim? A palavra fala: seu corpo, meu corpo, minhas regras, eu mostro meu corpo. E aí nós vamos desinclinando as nossas paixões, as paixões da carne. Veja, nós não obedecemos a Deus. Nós tiramos Deus do centro e colocamos as nossas paixões e idolatramos as nossas paixões. Nós não queremos mudar de vida. A nossa carne é assim, ela precisa ser refriada. Então Jesus foi o que deu a vida por você. Não foi youtuber, não foi aquele que nós seguimos no Instagram, sabe? Que pensa que se importa, que pensa que gosta da gente. Não. E a gente perde tempo com essas coisas. E vamos dando o lugar de Deus para essas coisas vazias. Chega um tempo
tem como servir a dois senhores, a palavra vai nos ensinar. Em Mateus 5,48 vai dizer: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não tem como nós vivermos uma fé superficial, porque nós não vamos aguentar. Vivemos um tempo, veja, como a cidade de Efésio, nós também estamos rodeados de idolatrias, de fornicações, de prostituição, de ocultismo, nova era, anticristo. O anticristo está aí. Você acha que o anticristo vai vir de chifre, com cara feia? Claro que não. Ele virá muito bonito, muito formoso, com uma filosofia muito bonita. Olha, você não precisa de Jesus para se libertar. Você simplesmente tem uma mente positiva. Quem já escutou isso? Manda para o universo positividade. Você acorda, vai dar tudo certo, tudo positivo. Manda para o universo. Isso nada mais é o anticristo tirando Cristo da centralidade e você vai mandar para o universo. Então, se eu acordo e falo: universo, eu quero dinheiro, para que eu preciso de Cristo? Veja como as coisas são bem sutis, não é assim? E quando eles falam, parece que vai ser bom para você. E psicólogos, psiquiatras, professores de universidades anunciando isso. Aí você fala: poxa, um professor de universidade, poxa, uma psicóloga, uma psiquiatra estudada, está se preocupando comigo. E muitas vezes eu não tenho coragem de dobrar o meu joelho e pedir a Jesus que venha sobre a minha vida. Não tenho tempo para isso, mas tenho tempo de mandar para o universo: eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero uma vida abundante. Esse é o anticristo. Tirando aquele que deu a vida por nós, que deu a vida por você, que deu o seu sangue, que morreu numa cruz da maneira mais cruel, da maneira mais humilhante, aquele sangue todo puro sendo derramado. E aí vem nós, a nossa condição de pecador sujo, e Ele nos lava neste sangue, nos purifica, nos dá uma vida nova, nos dá uma dignidade de filho e filha de Deus. Porque foi assim o seu encontro pessoal com Jesus, amém? O Senhor nos lavou das nossas impurezas, o Senhor nos lavou da nossa sujeira, e o Senhor nos dá dignidade. E hoje o que nós olhamos são jovens se perdendo, jovens se perdendo nas drogas, na prostituição, jovens que precisam beber até cair, porque é isso que a sociedade ensina: que ele tem que beber, que ele tem que fumar maconha, que ele tem que se drogar, que ele tem que usar cocaína para ficar chapado, para viver a sua vida. E por vezes jovens que não chegam aos seus 25 anos, ou pessoas que se tornam adultos, não conseguem constituir uma família, não conseguem ser um bom pai, uma boa mãe, porque não teve alicerce, porque buscou em coisas vazias, porque buscou uma bebedeira, porque ele abraçou todo mundo, dizia que ele tinha que viver enquanto ele era jovem, que ele tinha que aproveitar a vida. Meninas que têm o seu corpo, a imagem e semelhança de Deus, que tem a sua sexualidade totalmente ferida, porque acaba precocemente entregando o seu corpo e é ferida, e não consegue por vezes constituir um matrimônio, viver uma vida saudável sexualmente, porque foi ferida. E é isso que o mundo pede. Que liberdade é essa? É uma escravidão, é uma inclinação às suas paixões. E porque ela fala: ah, nossa igreja é ultrapassado, isso que ela está falando aí é ultrapassado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não vai se inclinar a nós. A palavra de Deus não vai mudar porque nós achamos que tem que mudar, os tempos mudaram. Não, a palavra é a mesma. Somos nós que temos que adequar a ela. Não é Jesus, não é Deus que está a nosso serviço. Não, não é Deus que me serve. É eu que sirvo a Ele. É eu que me inclino a Ele. É eu que submeto a Ele. Porque Ele é Jesus. Porque Ele é o único Senhor e o único Rei. Não foi nenhum cantor, nem foi nenhum ator. Não foi Buda,
esses. Então é a esse que eu quero servir. A Jesus Salvador. A Jesus que ressuscitou no terceiro dia. É uma decisão que precisa ser tomada no individual. Que vida que nós queremos? Jovens, que vida vocês querem para vocês? Um amadurecimento. Vocês querem crescer na vida? Não é bebendo, não é se drogando, não é fazendo o que os outros fazem, não é imitando o que os outros lá de fora fazem, o que a televisão mostra, o que as redes sociais mostram. Nós temos que ser imitadores de Cristo, daquele que fez a vontade de Deus, daquele que obedeceu à vontade de Deus, daquele que curou, que pregou, que anunciou o reino de Deus, daquele que entregou a sua carne, seu corpo, a última gota do seu sangue, para que todos aqueles tivessem nele a redenção e a salvação. Talvez lá fora você nem ouve falar de Jesus, mas teve um Jesus que morreu por você, teve um Jesus que te trouxe hoje aqui. Você recebeu um convite de algum servo, pode ser, de algum vizinho, mas quem te chamou primeiro foi Jesus. Se você está sentado aí nesse banco, é porque Jesus te chamou e porque Ele tem uma vida nova para você. Se nós estamos aqui, é porque Jesus nos chamou. Jesus trouxe você para que você pudesse ter nele a sua salvação. Então, jovem, você nasceu para dar certo. Você nasceu para prosperar. Porque vocês são o futuro. E como nós temos um futuro, jovens que não chegam aos seus 25 anos, por problemas pulmonares, por causa de narguilé, por causa de drogas. Isso a mídia não mostra, não é? Nas redes sociais mostra o quê? Aquele jovem descolado, todo bonitona, porque, gente, ninguém vai tirar foto lá nas redes sociais feio, certo? Até eu, quando vou tirar uma foto com o meu celular, peraí que eu vou olhar no cabelo, esse não tá com frio, né? Passar um batomzinho para ficar um pouco bonitinha na foto. Ninguém vai tirar foto feia. Só que todo mundo, aquele cara das redes sociais descolado, aquela menina toda bonitona também, acorda com bafo de manhã, acorda descabelada. Tem dia que não está fácil para ela também, o cabelo. Todo mundo passa por isso. Somos seres humanos. Então, às vezes, nós espelhamos nessas pessoas. E é nessas bebidas que a gente começa a se tornar um alcoólatra, né? Que se torna viciado, precisa de uma clínica de recuperação. Não é assim? Aí nós vamos vivendo em função do nosso corpo, dos nossos desejos. O que nós queremos para nós? O que você quer para você? O que você quer para a sua vida? Eu quero vida, eu quero salvação, eu quero sabedoria, como foi falado aqui. Tanto sobre a sabedoria. A sabedoria é necessária em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos da nossa vida, amém? Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor. Não tem outro. Não tem youtuber, não tem psicólogo, psiquiatra, não tem. Jesus é o único Senhor. É o único Salvador. É o que deu a vida por você. Como a palavra vai dizer, nós temos que imitar a Ele e se apartar do pecado. Porque se Jesus voltar, ou eu ir ao encontro dele e estiver em pecado, não terei salvação, não terei herança eterna. Nós vamos perder a salvação, nós vamos perder a herança eterna, que é estar no céu com Deus. E é como nós vamos seguir aqui na terra que vai definir para onde nós iremos. Para onde nós queremos ir? Estou disposta a renunciar todas essas inclinações para ser inteiramente de Cristo? Eu quero uma vida nova, não quero viver como lá fora, como o mundo prega, como o mundo dita como eu tenho que viver? Ou se de fato eu quero uma vida nova? Quero ser um homem, uma mulher nova, cheio da graça de Deus, para colher os frutos. É uma decisão que eu e você precisa ser tomada hoje, sabe? Independente da sua idade, tem gente que fala assim, nossa, muito jovem já para ir para a igreja. Independente da nossa idade, nós precisamos de Cristo.
Nós precisamos da nossa salvação, porque nós não sabemos quando Ele virá e quando nós vamos encontrar com Ele. Talvez pessoas vão encontrar enquanto criança, adolescente, adulto, porque não tem idade para a morte. Tem? Não tem. Então nós precisamos abraçar a palavra verdadeiramente. Nós precisamos viver uma fé autêntica verdadeiramente. Nós precisamos viver a palavra verdadeiramente. Eu preciso viver a santidade de vida em todos os lugares. Amém? Vamos ficar de pé. Eu sei, irmãos, que é muito difícil a gente viver a nossa fé neste mundo, amém? Principalmente os jovens, né? Que têm sonhos, que se levam assim pelo impulso. Mas a sabedoria de Deus nos ensina, amém? A sabedoria de Deus nos ensina. Quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, eu tinha 18 anos. Quando eu tive o encontro pessoal com Jesus, que Ele mudou a minha história, entende? E quando a gente é jovem, a gente vive muitas coisas, às vezes a nossa vida não tem sentido. Quando eu conheci Jesus, a minha vida fez todo sentido. É isso que eu falo, Senhor, a minha vida fez todo sentido. Eu era jovem, brincava, tinha paixão por voleibol, sabe? Mas quando eu conheci Jesus, Ele me completou, Ele me saciou. Veja, fez todo sentido na minha vida. E eu falei, que pena não ter provado antes, sabe? Quando você vê que você não precisa das coisas materiais do mundo para ser saciado, só de Jesus. Mas que a sabedoria, o Espírito Santo de Deus nos fortaleça para nós vivermos essa santidade de vida, amém? Essa vida de santidade verdadeira, aonde eu digo não ao pecado e sim à vida. Quando os meus colegas disseram, olha aqui, vamos beber, vamos fumar, vamos se drogar, não, eu não preciso disso, eu sou de Cristo. Vamos ali no bar, coloca uma roupa curtinha, vamos curtir. Não, eu não preciso disso. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da palavra. Não preciso mais dessas coisas. Isso sim é viver uma fé autêntica. Dizer não ao pecado. E por vezes você vai desagradar os seus amigos, amém? Vai. Mas a quem você quer agradar? Aos homens ou a Deus? Quem vai te salvar? Os homens ou Deus? Isso precisa pesar das nossas decisões, amém? Feche os seus olhos, levante a sua mão direita e repita esta oração comigo. Ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, sois Pai. Nós os pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Os nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno que os tornou seus escravos. Vós todos os santos, vinde em nosso auxílio da angústia, da tristeza, da obsessão. Livrai-nos, Senhor, do ódio, da fornicação, da inveja. Nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor, dos pensamentos de ciúme, de raiva, de morte. Livrai-nos, Senhor, de todos os pensamentos de suicídio e de aborto. Livrai-nos, Senhor, de todas as formas de sexualidade desordenada. Livrai-nos, Senhor, da divisão da família, de toda amizade que nos afasta do bem. Livrai-nos, Senhor, de todas as formas de malefícios, de feitiçaria, de bruxaria, de qualquer mal oculto. Livrai-nos, Senhor. Ó Senhor,
de todas as maldições de todas as maldições e a graça de gozar de gozar sempre da vossa paz. sempre da vossa Por Cristo nosso Senhor. por Cristo nosso Senhor. Amém.